Não está aparecendo nenhuma imagem lá Pronto, acho que no. agora foi, hein? Vou te mandar uma mensagem aqui. Deixa eu entrar no meu. Pera aí, rapidinho. Você que está no audiência, se estiver pegando, me Tá desculpe. pegando aqui, tá pegando aqui. Pegou agora. Foi? Pegou agora. 7 pessoas assistindo. Então vamos. 7 pessoas aguardando. Agora vamos lá. Agora vai. Então vamos começar do começo, que a gente tava falando aqui e não tava pegando de fato, mas agora está de forma oficial, né? Então, galerinha, primeira live aqui do canal Papo de Arruda e hoje eu tô com nada mais, nada menos que Fred do 1914. É um prazer estar fazendo a primeira live aqui do canal. Eu espero que seja a primeira de muitas que vão vir a acontecer, né? Aproveitando, eu gostaria de pedir para quem não for inscrito, que está aqui olhando o canal pela primeira vez, se inscreve no canal, vai dando essa força, é um canal novo, um projeto novo, claro que 100% voltado a Santa Cruz, porque a gente ama o Santa Cruz e está falando sobre isso. Também aproveitando, vai no canal do meu amigo Fred, 1914, ele posta vídeos regularmente, no Instagram dele também, ele posta mais, então entra lá no Instagram dele, vai dando esse apoio, também tem o meu Instagram, Papo de Arruda, eu vou passando a bola pro Fred e a gente começa de fato esse programa. Muito obrigado, Vinícius. Agora nós estamos no meio. Nós estamos agora efetivamente no ar, certo? Com você, certo? Nessa primeira live do canal. Fico, repito, feliz quando soube dessa possibilidade. Fiquei muito feliz em fazer, porque eu vejo no futuro na sua comunicação. Então, certamente será o primeiro de muitos. Eu espero ter dito assim, ó, Fred está lá na primeira live do canal Papo de Arruda. E é um programa que tem tudo para ser um programa bem recheado. Que nós vamos falar da parte política do clube, que está rolando até agora. Se você pode estar dando só F5, que tem uma novidade, parte técnica e a parte de fofoca. Tem parte de Aí, tudo. Hoje tem tudo. Hoje tem de tudo, cara. Tem tudo aqui. Assunto não falta, informação é by time e você informado aqui no canal Papo de Arruda. Só falando um detalhe, o 1914 teve uma reformulação de equipe, certo? E nós tínhamos no TikTok, Twitter, até eu me confundo, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp e Instagram. Então tem tudo aí, certo? Que você acessar, temos lá. O YouTube realmente serviu alguns vídeos, mas sempre vídeos novos lá no canal. É contigo, isso. perfeito. Aproveitando já esse gancho aí, quase agora, 19h14, justamente o horário que a live começou. E para quem não se lembra, hoje é o último dia da entrega de documentação, né? A questão da SAF. Foi feito todo um cronograma. 30 seria o prazo final para entrega. Santa Cruz postou uma nota às 19h14. Acredito que vai ser alguma notícia. Então, se for sair, a gente vai trazer aqui ao vivo. Mas antes de fato da gente acompanhar essa notícia, eu queria perguntar do Fred essa expectativa dele para essa SAF, porque agora a gente realmente a gente passou por momentos, né, complicados, desde a primeira notícia de SAF lá com o Antônio Luiz Neto, que ali ele toda vez era uma história diferente. Aí vai, chega no presidente que estava ali temporariamente até as novas eleições. E quando isso acontece, a gente fica meio sem norte. E agora parece que de fato vai ser levada a proposta para o conselho, a gente vai saber ali das minutas, a gente vai saber o que é que vai ser feito de verdade, porque até então o que a gente sabe é do 1 bilhão prometido, mas a gente não sabe onde vai ser investido, como vai ser investido. Mas eu queria saber do Fred, a maneira que ele analisa essa SAF e se ele fosse investidor, quais eram os pontos que ele teria que melhorar logo de cara no Arruda? É contigo, Fred. Bem, Vinícius, eu acompanhei, acho que até bem, bem, bem não, vou dizer, razoavelmente pormenorizada, porque em certo momento desse processo que você disse, eu estive bem por dentro, porque eu fui presidente da comissão da SAF na época da gestão de Antônio Luiz Neto, pelo Conselho Deliberativo. E só fazendo um adendo, esse processo começou, eu gosto sempre de dizer, começou na época de Joaquim Bezerra, quem se lembra, Isso, quando verdade, ele. Perto que ali da chegou renúncia, assim, né? olha, vai ter uma AGE. A AGE vai ser para eu sair e vocês votarem pela SAF. Que sempre eram duas votações. Isso. E ele, incrivelmente, por uma casa de Almeida, como diriam algumas pessoas, resolveu pedir assim, não, eu não quero nem esperar esses dias aí, não.
peço para sair. Foi De embora uma forma antes. um pouco estranha. De uma forma um pouco estranha. Então, o Dominiguete entrou dizendo que iria manter aquele processo de SAF, fez uma GE, que inclusive agora está sendo de forma bem flexível para o presidente, deixando algumas coisas de lado, como por exemplo, hoje com a GE que a Dominiguete fez, o presidente poderia tomar a decisão por si. Olha, eu acho que essa proposta desse grupo aí é o suficiente. Só que o presidente cumprir com essa campanha disse, não vai para a torcida. Então, assim, foi uma GE muito estranha, certo? Criando o poder da Constituição patrimonial, coisas que, enfim, na época eu posicionei de forma contrária. Mas, enfim, aí agora passou o Luiz Neto, aquele filme famosíssimo Vinícius. Ele no carro assim, ó. Três. Eis. É. Enfim, o problema, gente, o problema, sabe que possui uma dívida grande, ou talvez, se você for pensar em relação ao patrimônio do clube, não é tão grande em relação aos benefícios que talvez o investidor possa vir a ter. Só que o investidor quer confiança. Confiança aonde ele vai colocando dinheiro. Certo? Eu, por exemplo, nesse processo de SAF, só para já vou antecipar a parte final, o clube disse que não vai mexer em algumas partes da área social, como a Arrudinha. Eu, por mim, entregava tudo. Tudo assim, olha, o Arrudinha, sabe os outros da associação, associação. Tem alguma chance de reformar alguma coisa na associação? Não, e aí tu tocou no ponto importante. Primeiramente, esse negócio do Arrudinha. Quando foi negociada a SAF, quem lembra que se criou uma polêmica logo no começo, porque o presidente Bruno Rodrigues, ele era enfático em dizer o seguinte, a gente não quer colocar o patrimônio. E eu sempre tive essa curiosidade, por que não colocar o patrimônio? Porque assim, a gente pega um retrospecto, eu não vou nem tão longe. Eu vou botar de 2010 para cá, que ainda vamos considerar a Arruda estava em boas condições, né? De 2010 para cá, o Arruda ele foi piorando cada vez mais e o Santa Cruz nunca teve recurso. Você pode ver que desde 2010 sempre teve aquela reforma no gramado, quem lembra ali, mas de fato aquela reforma estrutural não teve. E aí quando vem a proposta da SAF, as primeiras, o papo era não vai colocar o patrimônio. E você tocou no ponto importante. O que é que a associação vai fazer com a sede, por exemplo? O que é, você tocou em outro ponto importante, que é que a associação vai ficar com a Rudinha. A gente sabe que a Rudinha hoje está em um estado deplorável, pô. Tem pais de jogadores que estão ali no futsal que diariamente mandam denúncias para alguns canais ou portais do Santa Cruz criticando e denunciando. Ou seja, eu, eu espero muito que tem muita coisa ali que vai acontecer de bom, vai. Mas essa parte de alguns pontos ali, como sede, como ali o ginásio, eu espero que, sabendo que vai perder os gastos que tem com o estádio, que foque agora nessa parte que vai ser bem menor, né, Fred? Então é isso, pode continuar aí teu Mas linha de assim, raciocínio. mas observe, Vinícius. Tá, vai deixar de ter gastos com o estádio. Mas as receitas do clube são do futebol. O clube não é. A associação, o que vai acontecer da associação não vai ter agenda. As agendas que vão entrar, por exemplo, da venda de ingresso, o plano de sócio, e vão para a SAF. Então o clube vai gerenciar a sua vida. 10% de. Eu não vejo, a não ser que no contrato, é isso que eu estou querendo ver, existe algum aporte Mas da existe. SAF. Salvo engano, não vai ter um aporte, por exemplo, a SAF vai entrar e vai colocar 30 mil. Vai existir um acordo que aí a gente só vai saber quando a proposta for de fato para o conselho, né? Que a gente até então tá especulando por notícias. Mas a notícia até então é que mensalmente vai ser pago um valor ao Santa Cruz. Vou chutar um valor aqui, tá? Não tem nada a ver, estou dando hipotético. Digamos que mensalmente a associação pague 50 mil ali na questão da sede, porque o Santa Cruz, querendo ou não, em dia de jogos, tem uma movimentação muito alta. E aí é aquilo. É 50 mil pela sede, mais venda de camisa vai para a SAF. Tá entendendo? Pelo que eu vi as explicações. Agora, se é detalhadamente isso, a gente só vai saber no conselho. Veja só, porque um dos pontos da AGE no ano passado foi exatamente esse. Ela disse que existiria a SAF
só que não se poderia realizar a afetação do patrimônio do clube. Muitas pessoas, inclusive, colocaram como patrimônio a questão do estádio. Na época eu falei, pô, se o estádio tiver incluso, não tem lógica você adquirir um clube de futebol, e você não poder utilizar o patrimônio no caso do estádio. Você tem aluguel. E eu mesmo que eu não me lembro na época, disse, não, mas é o nosso patrimônio, a gente não pode repassar. Só que o clube não tem condição de, assim, talvez bem gerido, talvez tivesse, mas assim, com as brigas políticas e tal entre os grupos, você vê a dificuldade que tem de se juntar as pessoas para fazer uma aporte inicial para que quando você chegue e faça o retorno. Você está vendo o dinheiro imenso que tem que ser feito para reformar, porque agora a reforma ela é estrutural. Então, assim, na AGS, você pode observar, era o item 3. Ele dizia, será feita a SAF, mas não será afetado o patrimônio do clube. O que é o patrimônio? Sede social e o estádio. Porque o CT do clube, na Não era verdade, do só clube. na mão Associação. da associação. De uma outra associação. Isso. Certo? Para você tentar entender. É uma outra associação. Complexo. Não, é um assunto que vai realmente a gente. Daqui que a gente saiba todos esses detalhes vai demorar porque ainda vai para a questão do conselho. Mas tudo que tu falou tem sentido, porque assim, desde o começo foi totalmente contra essa questão de não poder colocar o patrimônio, até porque no começo se especulou o seguinte: Santa Cruz usaria o Arruda, arrendaria o Arruda e o valor que fosse pago ao clube, as manutenções ali seriam de obrigação do Santa Cruz ali fazer as reformas, fazer as melhorias. E aí, com tudo isso, né, a gente sabe que não funciona bem assim. Ninguém vai querer vir para o Santa Cruz e querer não aportar nada. Então, aí a gente já começa, de fato, a ficar naquele impasse, né? Então, assim, é o que a gente tem. Mas, voltando mais para as minutas aqui, eu tô aqui com no GE, que acabou de ser a notícia, os valores aqui, que provavelmente Santa Cruz vai estar recebendo, né? Vai ali, tá? Durante esse processo de SAF, tá analisando e é isso, mas vai ser mais ou menos isso aí que a gente vai ter por temporada. Vamos lá. Tá dizendo aqui que na série D a gente vai ter 20 milhões. Fred conseguiu voltar aí agora, tinha dado uma caída. Mas Fred, eu tô aqui falando justamente a questão dos valores que saíram hoje no GE, né? Não sei se tu tá conseguindo me escutar. Tá escutando? Na verdade, foi só a câmera Que saiu, né? Não, é que está esquentando a câmera. Ah, Estou utilizando o S22. A Samsung, seu celular tem um sistema térmico. horrível. Então, isso. Mas vamos lá. Saiu aqui no GE os prováveis investimentos do Santa Cruz por divisão. E aí, Fred, antes da gente analisar, além do dinheiro, é importante a gente entender o seguinte: a questão de quem vai administrar esse dinheiro, né? Claro que a gente agora tem o CEO, e não sei se o Diniz de fato vai estar assumindo ali o Santa Cruz nesse período aí também, tá? Mas veja bem, o Santa Cruz tá ali dizendo que ele vai estar a receber cerca de 20 milhões no mínimo, na Série D. Aí a gente tá dizendo que hoje a folha do Santa Cruz fica em torno de, vamos dizer assim, 1 milhão e alguma coisa. Não sei se chegou a 1 milhão, mas estava para chegar e agora com a contratação do Renato eu vou dizer que tem 1 milhão e 300, vamos dizer assim. Se o Santa Cruz no mínimo vai ter 20 milhões, então é muito mais do que a gente vai ter esse ano. Porque se a gente levar em consideração que a gente, por exemplo, tem 1 milhão por mês, e a gente jogasse de janeiro a dezembro, a gente gastaria 12 milhões de investimento e ainda sobraria 8. Então a gente está dizendo aí que
20 milhões numa Série D é muito dinheiro. E claro, a gente tá levando em consideração técnico, a gente tá levando em consideração investimento em infraestrutura, tudo isso. Então a gente aí tem um parâmetro que eu acho que a gente não vai nem utilizar, tá, Fred, desses 20 milhões, porque a gente vai subir esse ano. Isso eu não tenho dúvidas. E a gente na Série C tem 32 milhões para subir. Eu não sei. Eu vou dar um exemplo de um time aqui próximo da gente que é muito bem organizado, que é o Retrô. Se por ano ele investe 32 milhões para jogar uma Série C. E hoje o Retrô é um dos principais candidatos ao acesso, né? Então, assim, Fred, olhando a Série D e C, esses dois investimentos aí, o que é que você acha? Dá para montar um time competitivo? Dá para subir? O que é que você acha? Olha, primeira coisa, eu fiquei com uma dúvida, duas coisas, fiquei uma dúvida. Esse valor é o valor a fora do salário ou o valor com salário? Eu acredito que esse valor contabiliza tudo, folha salarial no caso, né? Santa Cruz vai ter, por exemplo, está dizendo aqui que é 20 milhões na D, ou seja, 20 milhões para investir em contratação, folha, tudo isso, é o que eu acredito. Vai estar ali o investimento, eu acredito que ali também vai ter questão de, provavelmente vai ser construído no CT, eu não sei se vai estar incluso nesses investimentos, é Não, mas é importante fora, é salientar, é fora. fora. Então, se for fora, a gente tem que analisar o seguinte, que são 20 milhões voltados a exclusivamente contratos, renovações, compra de jogadores, pagamentos de folha. Então, esse vai ser o valor que pode ser gasto durante o campeonato, entendeu? Não é isso. Tem 20 milhões ali na D. O que é que tu acha? Dá para montar um time interessante? Não, pessoal, as folhas nas séries de acesso estão. Veja só, vamos lá, vamos fazer duas análises. Vamos. Uma é se a folha estiver incluso os salários. Tanto na D, como na C, como até na B, são valores razoáveis. Agora, na A, eu vou dizer para vocês que talvez, se for incluso investimento de salário, não. Eu vou dar um exemplo. Vinícius, quanto tu acha que é a folha de esporte? Hoje eu acredito que está em torno de 9 milhões. 9. Vamos arredondar 10. Só anualmente a folha de esporte é mais de 100 milhões. Isso. Então, eu estou dizendo, é preciso saber esse valor, o valor que a SAF ela registrar, como, por exemplo, investimento da. Mas detalhe é mínimo, tá? Não, beleza, mas não é porque no mínimo ele vai sair de 100 para 200. Sim, é gradual, entendi. Assim, é 100, mas é 130, 120. É isso que você quer saber. Se for investimento, está em linha com as melhores práticas. Está em linha com Bahia, está em linha com Fortaleza. Estou falando dos que ninguém está Ah, sim, eu tô entendendo agora, mas, por exemplo, aqui tá dizendo que, por exemplo, na Série A, e aí a gente vai analisar pelas duas óticas. Na Série A, a gente tem o investimento mínimo de 100 milhões. Aí realmente é importante a gente chegar e sentar e perguntar, sim, são 100 milhões, contando com a folha ou sem contar a folha? Porque se contar a folha é o que tu disse. Se a gente montar um time razoável ali de 10 milhões por mês, por ano já não dá, porque ali já se passa. Ou seja, eu acredito que eles vão fazer contrato. É um exemplo, na minha ótica, eu acho que vai acontecer o seguinte: no mínimo são 100 milhões já, tá? Se tiver incluso a folha, eles vão montar um time com a folha de 7 milhões, vão deixar ali o dois sobrando, três sobrando, 3 milhões sobrando por mês. E, por exemplo, receita, patrocínio, tudo isso que entrar, aí é essa condicional que tu falou. Aumenta um pouquinho mais, condiciona um pouquinho. Agora, se for realmente, por exemplo, a folha é 8 milhões por mês, é garantido. Mas aí a gente tem 100 milhões para investir em contratando um jogador aqui, buscando um cara ali. Aí realmente, eu acredito que não tem time no Nordeste que invista 100 milhões. O Sport investiu aí 60 milhões e foi um descaso, velho. Eu acho que foi o pior. Eu posso botar 60 milhões na mão de qualquer gestor de futebol aqui que não faz o que o Sport fez, porque pagar 17 milhões em Carlos Alberto, que até agora nada fez no Sport, e a galera tá quase matando o cara aí. Um lateral, Pamonha, 9 milhões, ou seja, beleza que a gente tem um investimento, mas é importante saber administrar esse investimento, senão pode dar problema, seja com a folha ou sem ser a folha, né? Veja, então,
como você disse, o Sport tem investimento de 60, o Fortaleza, desculpa, Bahia, já tem praticamente, se não me engano, é 260 milhões em 2 anos. Ou seja, Nessa perde faixa, 100 né? milhões. É. Perde 100 milhões. Então, veja só, se for investimento, ninguém está pensando aqui que a Santa Cruz vai chegar e vai fazer investimento em Flamengo, Corinthians e Palmeiras. Esses times estão em outro patamar, vão continuar estando no patamar. Não quer, agora essa vai estar próximo, se investir 100 milhões desses times. Estando próximo, ou seja, vai ter que precisar de muita sapiência, mas para formatar uma lei, mas uma sapiência estando próximo, inclusive, para um investimento. Perfeito. Podendo manter os salários em dia, os salários em dia, não manter sem Série A, o principal problema O foi salário. elenco e salário em dia. Elenco, porque essa tinha talvez até um time titular, mas não tinha reservas. Tinha alguns titulares faltando assim, faltava muito reserva e faltava salário em dia. Então, assim, o gestor, o cara da SAF, eu sou sempre advoguei em relação à SAF, ele vai ter lucro. Então, assim, eu sempre pensei, se ele vai investir 100, ele projeta o potencial de 150. Se ele vai investir 150, ele projeta o potencial de 200. E é possível. O cara para 300 milhões de reais é possível. O Santa Cruz, por exemplo, no primeiro ano na Série A, estando na 10ª posição, isso significa vai perder um jogo em casa, perder outros jogos em casa, vai ganhar um jogo fora, vai ficar na parte intermediária da tabela, vai se classificar para uma Sul-Americana, talvez até comprar Libertadores, dependendo da conjugação de Copa do Brasil no ano, dos times. Eu garanto a vocês, o Santa Cruz em 2016, o Santa Cruz só de TV foi quase 60. Então, assim, dá. Dá. Pelo Dá, estado, dá. dá. Eu Dá acredito. para chegar perto de 200, sim. Agora, é necessário entender também uma coisa, Vinícius. Isso é importante. Que as coisas são construídas a partir. Não é assim, se você vai chegar amanhã, sabe, um ano, já vai ter campanha de sócios bom, estádio bom. É algo que vai observar daqui a 4 anos, as coisas vão se aclimatar, vão se cimentar. Daqui a 4 anos, especialmente. Não, eu concordo. A gente tem ali a questão do seguinte, Fred. A câmera do meu amigo aí esquentou de novo, caiu. A Samsung tá de brincadeira com a câmera. Mas vamos lá. Mas É o foi eu seguinte. vi, foi eu vi. Não, mas vamos lá, um ponto que eu acho interessante. Qualquer clube esse, seja de D, de C, de B ou de A, quando ele sobe, ele tem que entender que o clube como funcionava era um clube de uma divisão abaixo. Santa Cruz, quando ele subiu para C, e eu vou falar isso, eu acho que até com uma tranquilidade, até a Série B, o Santa Cruz vai chegar com status, tanto pelo investimento quanto pela história, de time, pelo menos da C para B, o time favorito. Isso é um fato. Hoje o Santa é o favorito a subir. Quando chegar na C vai ser o favorito. Na B, o caldo engrossa. E aí, o que que acontece? Quando a gente for chegar na B, a gente tem que usar exemplos fantásticos. O Fortaleza, ele subiu para B ali como um clube que ninguém dava nada. Foi a sorte. Subiu da B para A sendo campeão. Campeão. Quando o Fortaleza sobe para A, o Fortaleza passou, se eu não me engano, 2 temporadas penando para não cair. Ou seja, não é que o Santa Cruz vai chegar na Série A, tem um investimento que o time do nada vai embalar e a gente vai sair conquistando tudo. Não é. É um processo. E é justamente isso. Eu prefiro que o Santa Cruz, quando subir, isso é uma visão minha que eu vejo que, por exemplo, hoje o Sport falhou muito, porque o Sport subiu, quis gastar muito, contratou errado, e aí, meu amigo, provavelmente o Sport vai cair. Isso aí é um estatística. Mas eu prefiro que o Santa Cruz monte um time mínimo na Série A e durante o campeonato vá fazendo os ajustes e se mantenha na Série A, do que o Santa faça uma coisa fora do normal, uma coisa espetacular, tipo assim, contratou jogador da Europa, trouxe o cara que não rendeu nada, furo, de 100 milhões, perdeu 20 em um jogador que não rende. Aí vai, traz outro cara lá da Argentina, chega aqui, dá em nada. Sabe por que hoje o Fortaleza é um time que a gente olha na tabela e fala não cai? Porque o Fortaleza foi pé no chão. Fortaleza chegou, pé no chão, manteve ali alguns jogadores. Pô, o Pikachu tá com Fortaleza desde a Série C, pô. Pikachu tá com Fortaleza desde a Série C. Tinga.
Tá com Fortaleza desde a Série C, lateral. Tinga esse que já jogou final de Sul-Americana. Ou seja, é muito do que você pode entregar quanto estrutura ali, do que simplesmente pegar os 100 milhões e gastar em jogador a rodo. Eu acho que sim. Santa Cruz, quando ele chegar umas divisões como essa, eu não falo nem na B, que quando o Santa Cruz chegar na B, para mim o Santa Cruz tinha que focar em vencer regionais. Não sei se tu acompanha meu pensamento, Fred. A gente precisa voltar a crescer regionalmente. Voltar a disputar uma Copa do Nordeste como um time que vai causar dificuldade, porque as últimas vezes que Santa Cruz disputou foi uma vergonha, meu amigo. Desde aquele jogo contra o Floresta na Arena Pernambuco, que até invasão na Arena teve, Santa Cruz na Copa do Nordeste vem para ser piada. A gente chega na Copa do Nordeste, e sacode aqui, sacode lá, sacode aqui, sacode lá. Ou seja, quando o Santa Cruz chegar na B, é ali o momento de buscar uma Copa do Nordeste, duas, três, não importa. Fortaleza hoje ele se tornou isso, por quê? Fortaleza, ele chegava no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Quem lembra aí da campanha que Fortaleza foi quase campeão? Foi ano passado, não foi, Fred? Ou foi ano retrasado? Fortaleza, quase no final do primeiro turno, estava quase ali para se rebaixar. Todo mundo dizia: não, Fortaleza vai cair. Tá pena de gato e cachorro. Em contrário, estava fazendo uma boa Copa do Nordeste. Terminou o primeiro turno, Fortaleza chegou ali no G4, pô. Isso aí se chama planejamento. Não é simplesmente gastar, gastar, gastar. Então, assim. É um processo gradual, você falou tudo. Vai ter torcedor que a gente sabe que vai ter. Que vai ver o Santa Cruz falando, hoje é SAF e amanhã vai querer quem no João Paulo. Vai querer todo mundo do Santa Cruz. Só que nem é assim. Nem vai ser assim. O importante, eu sempre pensei o seguinte: se fosse 1 bilhão, se fosse 900, se fosse 100 milhões, a maior importância que tinha era o Santa Cruz ser tirada a questão de quem comanda o clube. Não tô nem falando de Bruno Rodrigues. Porque Bruno Rodrigues já falou, já deu, tá no teto. O que a gente pode fazer pelo Santa Cruz é isso, não tem mais, porque não tem de onde tirar. Só que o Santa Cruz já passou por momentos que, por exemplo, 2016, foi questão de má administração, pô. Santa Cruz ali recebeu, como você falou, só de televisão 60 milhões. 60 milhões. E fora isso, Fred, vamos fazer uma conta básica. Aquela folha daquele time girava mais ou menos em quanto? 5 milhões, não é isso? É. 5 milhões. Santa Cruz recebeu 60 só de TV. Dava para pagar a folha tranquilamente, mas aí teve a questão que segundo algumas notícias na época, que o Santa Cruz, a CBF dava passagem, mas aí o presidente da época queria antecipar, ou seja, fretava voos, aí saia dinheiro daqui, saia dinheiro dali. A gente teve na Série A, a gente não teve uma melhoria no estádio, a gente não teve uma melhoria no CT, ou seja, Santa Cruz, ele foi rentável até 2016, 2017, acho que até 2020 deu para tirar alguma coisa de Santa Cruz do que tinha ali para projetar, mas depois de 2020, meu amigo, foi um Olha, descaso. nossa, só eu tenho um adendo, mas vou te falar uma coisa pra você. O Santa Cruz é um clube que, dos balanços que eu peguei, observando nada com você, de 2012 para cá, aliás, de 2011 para cá, 2010, superávit, só teve, se eu não estou enganado, superávit claro, daquele inequívoco, bom, eu acho que foi 2011 que eu não me engano. Todos os outros anos, a gente tem déficit, déficit corrente, corrente é isso. Sim, sim, sim. Então, assim, todo ano é um déficit, déficit, porque você ganha muito, você consegue ter déficit também. Então, qual o complicador? O Santa Cruz gasta mais do que arrecada. Sempre gastou mais do que arrecadou nesses últimos anos que eu observei o balanço patrimonial. E aí fica muito difícil você, porque para você, inclusive, arrecadar mais, tem que fazer um plano de sócios. Plano de sócios tem investimento em publicidade, propaganda, não tem aí. Então, mas parte do princípio que eu tinha te falado é má administração, porque, por Ah, exemplo, só esqueci uma Ah, coisa. pode Então, falar. assim, eu lembro que, inclusive, teve discussão com outras pessoas do seguinte. Eu advogado, fazer minha opinião sobre a SAD, a apresentação da SAD, inclusive, eu dizia na época. Olha, eu acredito que essa ouço até o final, antes de começar o programa, não deveria vender 90%, deveria vender algo que fosse majoritário, mas não 90%. Por que você achava isso no início? Porque eu acho que na Série A, você poderia fazer uma outra venda. Deixa eu dar um exemplo, você vender 50% hoje. A maioria das associações está com 50% da Cruz, 40% da associação, 40%, não,
60 associações. 51 Santa Cruz e Isso. 49 da associação. Certo. Certo? Ficariam ainda 39 a serem vendidos. O que é que o advogado? Se a gente chegar na Série A, os valores a serem vendidos desses 39 serão muito maiores do que o atual. Então, eu acreditava que ia ser feito. Só que tem uma argumentação que você disse, que é muito boa discussão. Quando é que essa dúvida conseguir? Se não for investidor, sem problemas administrativos do clube, de alguém que tem 49% das ações, quando é que isso vai acontecer? Porque a briga é constante. Quantas vezes o Vinícius já disse essa brigando, é um grupo brigando, é outro que vai entrar. E escolhendo, fica aquela briga na rádio, o cara que denuncia o que está fazendo, então não tem paz. Então, às vezes, você perde um pouquinho, mas você vai ganhar aquela paz para você gerenciar. E você sempre está certo. Então, aí, e agora tocou no ponto importante. Então a gente parte do seguinte: é o meu ponto de vista. Você que estava por dentro do clube, você pode saber muito mais do que eu, é um fato. Quem está lá sabe mais. Mas vamos lá. De princípio, o que você falou é certo. O Santa Cruz hoje, para mim, desde o começo, eu falo que o Santa Cruz hoje é o maior investimento que alguém. Maior assim, na questão custo-benefício. Porque hoje o Santa Cruz tem um investimento, uma problemática ali de 300 milhões, vamos dizer assim. Vamos arredondar para 400 milhões de dívida. Só que a gente sabe que com a Assembleia esse valor cai. E a gente olha aqui, de todos os clubes, hoje o Santa Cruz tem questão de média de. Vamos falar de torcida, média de público. Em oitavo do Brasil, a gente supera mais de 10 clubes da Série A, pô. Tô falando de Série A, a elite do futebol brasileiro. O Santa Cruz hoje tem uma média que supera 10 clubes de Série A. A gente tá ali brigando com times como Flamengo. A gente tá ali brigando, como você falou, com times de outro patamar. Então, assim, por que eu falo que o problema do Santa Cruz é ser mal administrado? Você falou, briga política. Ô, Fred, alguém briga por alguma coisa que não dá nada? Detalhe, você tocou um assunto importante. Desde 2011, né? Só 2011 você falou, não foi 2011? Que teve Eu acho que esse... 2011, 2013, estou confundido, não estou lembrando também, mas um desses anos saiu no balanço, né? No balanço. Não estou dizendo que seja um balanço muito confiável, É. mas é um balanço que está lá, inclusive, descrito que foi um ano superávit. Então, vamos lá. Esse ano que Santa Cruz teve, todos os outros anos, quando eu falo que Santa Cruz teve potencial e para rentável e não teve, é justamente isso, porque como você falou, eu vi que a média nesse balanço que teve até saiu em reportagem, que a média de arrecadação foram de 13 milhões de receita. Aí, por exemplo, tinha temporada que era 20 de despesa, 22 de despesa, ou seja, no mínimo sempre 10 milhões de déficit. E sempre tinha ali contratação de jogador que a gente nunca viu jogar, pé rapado, que ganhava dinheiro alto. Então, assim, sabe aquele negócio de montar um bom time com o menor custo possível? Santa Cruz errou muito nisso. Santa Cruz, para você ver o quanto eu acho que Santa Cruz errou nisso. Você se lembra que, não sei se foi em 2021, foi entre 2021 e 2023, o Santa Cruz brigou, tipo assim, de disputar a contratação com aquele atacante chamado Milen, que o cara só tinha feito um gol na carreira. Ele chegou no Santa... Ou seja, o Santa Cruz, ele era gerido de uma forma que não era nada profissional. E eu falo profissional em contratações, no modelo administrativo, nas finanças. Eu acho que o Santa Cruz é o único clube no mundo que a patrimonial é totalmente diferente do executivo e eles não convergem. Você vê que sempre tem alguma coisa, um puxar do lado. Foi o que você falou, a briga política é grande. Então, assim, Santa Cruz, para mim, de 2010 para cá, que foi a última década mais vencedora do Santa Cruz, foi a chance de botar o pé no chão e reconstruir. Pelo contrário, Santa Cruz foi muito mal administrado. E detalhe, eu vou falar uma coisa aqui que vai ser aberração. Pode dizer que é aberração. Se for para brigar com o Fred, pode brigar comigo antes. O ano, não é que eu detesto, eu respeito a pessoa, mas o presidente ALN me dá repulsa. Mas com ele, para mim, entre 2013 e 2014 foi o ano mais organizado de Santa Cruz até hoje. Diga o que for. 2014 a gente faz uma Série B que quase sobe, salários em dia e tudo quitado. 2015 Santa Cruz é campeão do Pernambucano. 2016 teve a questão do Alírio e ali desandou, meu amigo. Desandou porque viu que Santa Cruz subiu de patamar e
Agora, quando a LN volta agora, pra mim, uma decadência. Mas de resto, é isso aí. Não, veja, olha, eu vou dizer pra você uma coisa. Tem um cara no grupo da gente, do WhatsApp, chamado João da Onça. João da Onça, ele ama Antônio Neto. Eu vou dizer pra você para todo mundo. Se você pegar quem foi o presidente dos 30 anos que mais ganhou o título, Antônio Luiz Neto. não fala que conteste. E às vezes, É bom salientar que a gente não tá defendendo as atitudes, a gente tá só falando um fato. Não tem como falar, ele é ruim, é um fato. É importante concluir o raciocínio. É. Eu sou assim, pode concluir para você. E eu falo com quem teve problemas até judiciais. Então não é pequeno problema não, certo? Mas veja, divergências, inclusive administrativas profundas, porque eu estava do nada a comissão querendo que a federação acordasse, eu acho que ele tinha uma outra visão. Estou dizendo contra, mas uma outra visão, que na minha concepção não se ligava. Então nós tínhamos duas divergências. No final, inclusive, até respeitando inclusive, as pessoas, respeitando aí, mas visões diferentes. Mas eu quero dizer o seguinte, atenção. A estatística, já diria Churchill, é uma ciência que pode, dependendo da forma que você colocar, ser ludibriar. Você pode olhar assim, poxa, vem cá. Se eu chegar para você e disser, vem cá, eu quero um cara hoje na associação que seja campeão. Assim, peraí, vamos observar de 87 para cá, quem ganhou mais títulos no Santa Cruz? Aí você olha assim, pô, vem cá, teve Zé Neves, aí depois teve Edinho, e não sei o que, você olha assim, pô, teve o Antônio Neto, subiu da... Teve um ano que não subiu, né? Teve um ano que não subiu. 2012. Aí você assim, pô, subiu 3 vezes, aí nas Copas do Nordeste, chegar na semifinal, o cara, opa, peraí, pô. Aí o cara era assim, vê, poxa, o cara precisaria. Certo, tá bom. Só que as coisas são muito mais complexas do que a situação. E aí você vê que um certo modelo de gestão, ele chegou ao fim. Certo? Não é porque também você fala, ó, eu tenho uma visão de modernidade. É porque esse canal, ele tinha os podcasts, eles eram de áudio. Óbvio que na época de Pro Santa e negócio, eu acho que seria difícil uma pessoa não ter votado. Não teve lá uma votação e teve 20, 30 pessoas que não votaram. Só que eu sempre dizia nesse canal o seguinte: olha, Vinícius, eu vou mudar o Santa Cruz. Ah, cara, beleza, vou profissionalizar. Como, pô? Tanto que quem estava lá dentro viu o pessoal, não vou profissionalizar, mas como, pô? Aí, muita gente mandando, ninguém sabe. Então, você tem que ter uma estratégia da mudança. Até durante o conselho de dirigente, o gente do conselho, gosto de dizer, olha, o clube não. O grupo que entrou lá, como assim? Eu não gosto do Antônio Neto, entendo que tinha um atraso, mas para isso, como é que você vai trabalhar o clube? Tinha gente que tinha experiência lá dentro. Pô, gente empresário, só que o clube é diferente. O clube, você chega lá numa reunião à noite, tá lá, uma torcida organizada, um fornecedor devendo dinheiro, o Estado, como é que você resolve isso? Ah, vamos organizar, vai ter um plano de sócios bom, certo? Plano de sócios bom. Tem que encaixar no mínimo uns 3 milhões. Publicidade, propaganda, contrato de fidelidade com algumas empresas. Como é que você faz isso? Então, assim, eu acho que ficou bem evidente, sinceramente, para mim agora. Só voltando a pensar, a situação está muito bem entregue, porque naquele modelo só teria chance de uma forma. É um modelo bom, a associação é um modelo bom. Se não fosse um modelo bom, o clube teria 300 milhões. Vinícius, qual associação permaneceria viva com 300 milhões? Nenhuma. É o Santa Cruz Clube de Futebol. Nenhuma empresa, e associa empresa, porque o clube de futebol tem a questão da função social. Então, gente, agora pegar, torcer que os caras entendam que o dinheiro deles está lá dentro, e que a gente faça uma SAF, a partir desses movimentos que vão ser realizados, a gente se aproprie. Porque se o Brasil fosse sério, é uma empresa, é falência. Então, não há espaço para muitos erros. Então, outra coisa, tocou num assunto importante. Santa Cruz, uma coisa para mim que é fato sobre Antônio Luiz Neto.
Pra mim, não só dele, eu falo de todo o grupo ali de Santa Cruz, seja presidente, ex-presidente, é a briga de ego. Essa questão aí que você falou, muitas vezes você chegar na reunião para resolver questão de fornecedor, coisa do dia a dia que o conselho serve para isso. Fornecedor e qualquer coisa assim relacionada. Só que a questão é a seguinte: a briga de ego é assim como é no Brasil hoje. Era tão grande que ninguém pensava no clube. Pensava assim: se Fred lançar uma ideia, eu detesto o Fred, pode fazer o Santa Cruz virar o PSG do Brasil. Mas eu vou negar porque é Fred que deu a ideia. Ah, que se Vinícius der ideia, como eu detesto o grupo de Vinícius. E assim, boicotando um ao outro, o Santa Cruz afundando, é dívida na porta. É o que eu falo, a associação bem gerida é um modelo muito bom. Porque você tem ali, esporadicamente, eleições, você tem um grupo de presidente, o presidente contrata as pessoas, ele gera ali o seu clube. Mas, meu amigo, a questão é que o Santa Cruz hoje é muito mais do que o modelo associativo. É quem faz esse modelo. Infelizmente, hoje, dentro da sua torcida, no âmbito geral, não existe ninguém que fala assim, ó, vamos tirar todo mundo, vamos começar, porque sempre tem alguém que tem um laço com alguém aqui. E se não tiver, o clube não anda. Não tiver, o clube não anda. Pode ver que no Pro Santa, quando chegou, os principais empresários que apoiavam os outros grupos pularam fora, foi dinheiro saindo, grupo sai, ou seja, ou você realmente tem ligação com esse pessoal e aí você não consegue botar suas ideias, ou é isso, vende o clube e é o que Santa Cruz está aí. Olha, eu vou dar um exemplo a você. O esporte. Eu não sei por que o esporte faz as besteiras todinha e continua vivendo. Vou dar um exemplo a vocês. O esporte teve uma época que chegou aqui. Eu achei curiosíssimo isso. Chegou. Era Luciano Bivar. Foi da vez que ele subiu. Bivar. Ele era um dos caras fortes do União Brasil. Se fosse Santa Cruz, Antônio Neto é um ex-vereador. Sim. Aí chegou lá, o Luciano Bivar, não, eu não vou pegar no clube você é presidente. Os caras do esporte falaram, não. Não é qualquer cara, não. Um cara no Brasil, Bivar, um dos caras riquíssimos aqui. Existe a família Bivar, né? A questão a família é uma A questão. família se dividiu. Mas a pergunta é, olha só, Santa Cruz, quantos empresários, eu vou dizer, o mais rico de Pernambuco, ele é tricolor, que é Janguier. Sim. Tirando o Janguier, ele já começou a correr, né? Começaram a pichar lá o prédio dele, quando o Joaquim Bezerra estava lá, devolve, Joaquim Bezerra. A pergunta é, tirando o Janguier, qual o grande empresário que você diria para a Santa Cruz? Que já tem passado de gestão. Ah, eu tenho aqui, não tenho ligação com nenhum grupo político e quero estar aqui no grupo. Eu desafio você pegar e encontrar dois empresários. Pode até ser tricolor, mas é ligado a um grupo, a outro grupo, não quer saber. Essa é a dificuldade. Então, eu vou dar um exemplo disso. Eu até dei uma ideia na época, eu não. Eu achei, um cara me disse, vou dizer o nome do cara, usar uma ideia simples. Quero usar o tricolor. Que é o seguinte, é um saque. O Santos quer fazer um saque, mas o saque também queria no WhatsApp. Então você quer comprar um ingresso? Tá aqui o QR Code, tá aqui o Pix. Você quer resolver, quer falar com quem? Com o departamento comercial, com o departamento de serviço. Teria um WhatsApp. Cara, o que eu levei, e muitos também levaram lá dentro. Uma ideia assim, só que a ideia é R$ 100 de mensagem. R$ 100 é menos de um atendimento, que o cara gasta com uma pessoa. Aí eu ainda falei, por que não chegou a Volt? A Volt. E bota assim, uma das opções, comprar a camisa na loja. Aí fala, vou, vem cá. Vocês pagam R$ 100. Já pagou o WhatsApp. E você ainda não tem o WhatsApp do clube, o cara paga do clube, para o cara dizer comprar. Já pagou o WhatsApp. Coisa assim, cara, o cara diz pra mim, chatbot. Um chatbot é R$ 150. Na época, não deve ter nada para 2 anos. 150, cara. Então, assim, você muitas vezes olha assim, aí você olha assim, pô, é tão simples isso, um chatbot, R$ 150. Como é que você faz com ele? Mas é esse que você disse. É, tem tudo isso aí. É aquilo. Para terminar esse assunto aí da questão do
tanto da SAF quanto dos grupos políticos, é aquilo. Hoje, eu acredito que é uma questão de escadinha, Fred. Eu não vou colocar política aqui no meio, mas tudo termina em política. Hoje no Brasil não se discute mais ideias, se discute políticos. O Santa Cruz é mais ou menos o retrato do Brasil. Não importa se você traz a ideia que vai fazer o Santa Cruz se transformar no Real Madrid, em qualquer outro clube, não importa. Se você não for do meu lado, se você não for do meu grupo, se você não entender que tem que ser do mesmo jeito que eu não concordo. E aí quem perde isso não sou eu não, nem você. Porque a gente ali, ó, tá, a gente sai, outros vão entrar e assim vai seguir. Mas quem perde é Santa Cruz, como vem perdendo desde que desse ano que você falou aí. No mínimo, claro que deve ter tido antes, mas no mínimo desde 2011 o Santa Cruz é terminando o ano gastando mais do que ganha. Ou seja, é difícil. É difícil. E olha que tem umas coisas interessantes na questão, que assim, teve muito balanço patrimonial que não foi colocado dívidas que agora estão aparecendo, né, na RJ. Tem muita Não, residência. caramba, você tocou num ponto importante. Quem lembra aqui, tocou num ponto importante. Quem lembra aqui, momentos esses que, por exemplo, data de entregar o balanço é dia 30. Mas aí não deu para colocar no dia 30 e aí prorroga. Deu um jeitinho, tá. Só que aí vazavam informações. Vazava que o Balanço Santa Cruz era déficit de 15 milhões. E aí vai. E lembra que tinha a questão da aprovação de contas. A aprovação de contas, todo presidente tinha aprovação. E aí chegava na aprovação e falava o seguinte: quando ia sair a data, que tava todo mundo ali falando, não, a gente vai reprovar porque deu errado, muda, e aí o que é que acontece? Aí do nada vai, arrumou. Deu tudo certo. Ou seja, a gente sabe que nesses processos aí aconteceu muita coisa que a gente só vai saber quando de fato sair essa GE e a gente souber todas as dívidas de fato, né? Porque Olha, era muita história que a gente tinha que engolir. para mim está muito claro, eu vou ser sincero. Eu cheguei a colocar 1914 isso, e assim, coloquei inclusive o link da RJ. Quem tiver interesse, eu não estou falando com o presidente, presidente e diretor. É só a pessoa ir e ver os diretores tudo assim, eu sou abnegado. Eu não. Tá lá, um monte de gente lá, gente recebendo mais de 1 milhão. Aí cada um entenda quem é. Vai lá, tá lá o nome, pô, aposentado. Tá lá. Aliás, eu poderia dizer que o processo era público. Mas enfim, só não tem que de advogado, certo? Mas tá lá, o processo era público, pessoal. Público. E acho que já ia colocar, inclusive, alguns links do processo da RJ, deve estar lá no 1914. Mas tem alguns blogs já colocaram também. Falaram o nome de diversas pessoas. Então, é isso que aconteceu. Certo? Aí o que acontecia? Essas pessoas não declaravam, mas agora o clube saiu reconhecendo. Eu não estou dizendo que tem investido, não. Eu não estou negando, não. Mas o problema é que era esse xadrez contábil para que o clube chegasse o quê? O clube não pode ter déficit. Então, assim, você vai tirando, botando despesa, deixando para o futuro o quê? Para o clube ficar tendo no balanço, no final do ano, o quê? Ou no início do ano, né? O balanço o quê? Bater. Entrar, Aí fica nessa situação. E o clube depois aconteceu. Todo mundo na RJ, não, eu tenho dinheiro, eu tenho direito, eu tenho dinheiro. Quem tiver dúvida, veja lá. Muita gente, você nunca viu os caras devendo lá, os caras lá para 400, 500, 600, não sei quantos, 1 milhão e meio, 2 milhões, 2 milhões e meio. Quem sai com 2 milhões e meio? É difícil. A gente, pelo menos essa era no Santa Cruz está acabando, né? De fato está acabando, porque agora, meu amigo, é o dinheiro dos caras, ninguém quer perder dinheiro, não. Não tem como perder dinheiro, não. Mas agora, velho, vamos falar de uma coisa aí, que é pensar o seguinte. A questão é, agora, Santa Cruz, vamos falar agora de futebol, né? De fato, não vamos esquecer um pouquinho essa. Vamos falar de Santa Cruz e Ferroviário. Hoje o Santa Cruz, ele tá a 6 pontos, 6 pontos, se eu não me engano, são 6 pontos do segundo colocado e 7 de sair do G4. Se o Santa Cruz ganhar nesse domingo contra o Ferroviário, o Santa Cruz vai ou é 9 pontos de diferença para fora do G4 ou 10.
E eu vi num programa que eu acho que até 19 compartilhou, do Nilson, que ele fala o seguinte: como é, Fred, que se mantém um elenco motivado depois de se classificar com antecedência? Porque a gente sabe que o problema do Santa Cruz nunca foi fase de grupos. Apesar que o nosso grupo é o mais difícil do campeonato, o problema do Santa Cruz sempre foi mata-mata, meu amigo. Que quem, o Santa Cruz, duas vezes na minha cabeça, que para mim foi mais traumático que qualquer coisa, o Santa Cruz já teve chance duas vezes de subir e perdeu no mata-mata. Eu vou relembrar da Série C para B, que o Santa Cruz só tinha que ganhar do Ferroviário. Ganhou de 1-0, foi para lá, perdeu no mata-mata. Na questão aqui do ano passado, que Arruda lotado, 49 mil, empata aqui em Tocantinópolis e perde lá. E ainda teve 2020, que Santa Cruz fez uma primeira fase de grupo estupenda, ganhando todo mundo, invicto, e vai para uma fase de grupo, o quadrangular final para subir, não sobe. Ou seja, a gente sabe que o maior problema do Santa Cruz é manter. Então, o que é que a gente tinha que ser feito ali? Qual o trabalho tem que ser feito, na verdade, né, Fred? Pra gente pegar e fazer, ó, agora a gente tem que manter essa motivação. O que é que tu acha que tem que ser feito além do além? Olha, tem uma coisa importante. Nesse ano, sabe que tinha um treinador. Pode me criticar, mas eu gosto do treinador Marcelo Martelotti. Eu acho que o cara, para a condição de Santa Cruz, para aquela situação, acho que o cara tranquilo. Cara de gente boa. Talvez eu esteja confundindo a simpatia pela pessoa, pelo ano 93, que a Cruz ganhou. Aquele título de 93 estava no estádio, eu me lembro da defesa de Marcelo. Então, talvez seja isso, mas eu tenho uma simpatia. Então, mas assim, hoje o Santa Cruz tem um treinador bem experiente. Eu acho que faz uma gestão boa de elenco. Eu vou pegar especialmente esse ano, que esse ano foi bem. Acho que foi mais parecido que o Santa Cruz pegou. Fez uma primeira fase fora de série. Só que naquele ano também tem um detalhe importante: salários atrasados. Salários atrasados. Tiveram jogadores, porque teve outro ano, né? Eu me dizendo que isso influenciou muito. E nada leva a crer que essa coisa vai ter salários atrasados. Salários no sentido de 1 mês, 2 meses. Nada leva a crer que esse time vai ter salários atrasados por um bom tempo. Então veja, Vinícius, eu acho que o que fazer é ter uma gestão de elenco, certo? Talvez não fazer com que esses jogadores eles tenham um decréscimo que foi feito. Naquela época, isso foi muito profundo. E nessa, o treinador disse, acho que não sei se você chegou a ver, achei muito interessante ele dizendo: olha, as mudanças, se eu fizer até um certo quantitativo, não quebra a filosofia do time. Certo? Então, eu acredito que ele está tendo essa linha de razão. Fazer mudanças pontuais, dando ritmo a esses jogadores que ele acredita serem jogadores que serão importantes para o clube, mas essas mudanças vão ser pontuais para que uma coisa não se perca: a intensidade e entrosamento. Querendo ou não, para muitos, sabe, o estado voando, e está voando realmente, assim, no sentido, talvez não do futebol vistoso, mas em relação à pontuação do time, realmente você está muito superior. Mas veja, é um time formado incrivelmente. Você, todo mundo que sabe, talvez alguns não saibam. Hoje não esqueci, você está com esse time aí, não é formado há nem 2 meses. Esse treinador está aí há menos de 2 meses. Então, assim, querendo ou não, ainda está chegando jogadores. Então, assim, óbvio, sempre vai ter uma melhoria. Mas entenda, um elenco, estratégia diferente. Você vê o time Marcelo Cabo, é um estilo, me desculpe, bem diferente do Itamar. O Itamar é uma ligação direta com os ponteiros, apostando na individualidade. O Marcelo Cabo, ele, obviamente, não é um dinizismo, não tem nada a ver com dinizismo, mas ele valoriza, buscando os espaços que a movimentação desse final oferta. É um estilo diferente. Não é a mesma coisa. Não é. Óbvio que esse espaço muitas vezes ocorre com os ponteiros, mas não é a mesma situação. Então, acredito que ele pretende fazer isso, essas mudanças. Se eu chego e tiro o Thiaguinho e boto o João Pedro, eu não mudo. Talvez eu mude, porque o Thiaguinho seja mais individualista, o João Pedro é um cara que consegue mais retroceder, mas entenda.
A filosofia não vai ser modificada profundamente. Nesse sentido, eu acredito que aí vai facilitar. Diferente daquele ano. Se você tinha qual jogador igual a Didira? Qual jogador igual a Paulinho? Na época não existia isso. Você mudava os jogadores e mudava profundamente a equipe. E repito, Marcelo, acho que Marcelo nunca teve essa experiência. E aí, minha experiência de tentar dar aquele gás. O time está perdendo ali, mas pô, que bom. É muito gás. É outro gás. Eu acho que faltou isso. Além de tudo isso, é que assim, eu gosto. Não é que assim, é que na minha cabeça, quando se fala em Marcelo Martelotti, eu vejo uma coisa muito engessada, sabe? Eu vejo o Santa Cruz num 4-3-3, o Santa Cruz ali pegando a bola, o lateral passando pelo ponto e cruzando na área, e é isso. Da Cruz, pra mim, de Marcelo Martelotti, eu já vi jogos do Santa Cruz de Marcelo que era o seguinte: qualquer adversário minimamente organizado e propositivo, ou seja, o time que pegava a bola e falava, vou organizar o jogo, o time que é montado por Marcelo Martelotti era um time que se entregava e deixava jogar, porque não era aquele time, como por exemplo de Marcelo Cabo, que quando não tá com a bola, ele pressiona. De Marcelo, ele é um time muito tentava ser reativo e muitas vezes não dava certo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Itamar e Marcelo Cabo. Itamar, para mim, sempre foi um treinador, uma opinião minha. Quem não gostar pode criticar. Um treinador medroso. E não é medroso na escalação. É porque se você observar, qualquer jogo de maior dificuldade, Itamar já entrava dando desculpa. Não é que o elenco foi montado recentemente e aí não vai dar e depois os caras são melhor. Sempre assim. E aí a gente tem que entender que é o seguinte: tem técnicos que entram independente da qualidade técnica do time, consegue puxar um pouquinho a mais. Um pouquinho, aquele pouquinho a mais, sabe, Fred? Tipo assim, tu tá no teu 80% hoje, mas se tu não consegue 100% de técnica, complementa na raça, tem treinador que a filosofia dele é essa. Eu vou dar outro exemplo, que aí eu vou subir muito o nível da conversa. Xavi no Barcelona e Ansu Flick. Não existe treinador no mundo que entenda mais da questão, tirando o Guardiola, né? Da questão da DNA Barcelona. Xavi viveu isso. Mas ele não conseguia fazer o elenco do Barcelona jogar o que está jogando com esse técnico que chegou e mudou a questão do pensamento. Ou seja, tem técnico que não casa com o time. E eu falo principalmente de Marcelo. Marcelo, para mim, ele foi um cara que ele deu muito certo nos anos que foi campeão pernambucano. Deu certo em 2015, quando conquistou o acesso. Mas e só. E eu ainda garanto uma coisa: com o Marcelo, em 2016, a gente não conseguiria o título da Copa do Nordeste por ele ser uma característica semelhante ao de Itamar, que é ele ser medroso. Então, e tudo bem. Mas é isso. Santa Cruz ele tem é, essa questão aí, né? De manter o time. Hoje o Santa Cruz é o último jogo, né, Fred? Da primeira fase. Esse do Ferroviário. Da primeira fase, assim. Do primeiro turno, os primeiros 7 jogos. E aí vão ter os jogos de volta. Aí eu quero fazer agora o palpitômetro do Fred. Eu vou agora. É o seguinte. Eu vou começar de agora do Ferroviário. Eu quero que Fred diga, a partir do Ferroviário, com todos esses times que ele jogou, de quem o Santa Cruz vai voltar, porque foi agora os jogos, né? A volta. Quais times o Santa Cruz vai conseguir essa vitória? Fala aí, Fred. Analisando friamente o que aconteceu. Olha, como todos sabem, nós. Acho que a maneira assim que o torcedor do Santa Cruz, antes do campeonato, dizia: vamos enfrentar um time do América que estava em crise, mas é pela peso, talvez vai ser, eles vão conseguir sobrepujar essas dificuldades. O Souza vinha bem paraibano e. Eita, Souza. Eu esqueci um outro time, Santa Cruz. 13. Era. Não, os adversários mais difíceis eram. Eu até coloquei Eu acho muita. que É o é Ferroviário. 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 Só que o Souza, você que inclusive viu o jogo do Souza, até a narração estava desanimado pela pontuação que o Souza tinha. A pontuação do Souza já significa que ele vai ter muita dificuldade, talvez, quando a gente pegar o Souza no retorno. É só observar, será o penúltimo jogo, o Souza já vai estar mortinho da Silva. Para uma Série D, isso é extremamente complexo, certo? Então vamos lá. Os
O próximo jogo do Central será no Arruda. O próximo turno, ele é bem favorável. E aí eu tô tentando lembrar qual será a final. A maior dificuldade do Santa Cruz será 2 jogos. O Ferroviário fora, porque o Ferroviário, dependendo, aí eu vou dizer, dependendo do outro jogo, o jogo de amanhã, ele vai ter sim uma necessidade de vencer em casa. Mas o jogo mais difícil, inclusive, pelo que o treinador do América disse que ele espera que o jogo lá seja um jogo diferente. Então ele já deu um ar de que são os times que ele acredita são os times que devem subir, ou times favoritos para subir. Então ele disse que espera que o jogo lá seja um jogo diferente. Então, um jogo que eu vejo um jogo diferente, um jogo difícil, um jogo que eu vejo uma dificuldade ainda pelo futebol. Deixa eu dizer, porque aqui no Arruda, o América Natal teve chance de empatar o jogo no Arruda. Teve. Certo? Então, eu acredito que o jogo lá será um jogo bem disputado. Porém, é um jogo na arena, é um jogo com um campo bom, um jogo que será da rua, é um jogo com um campo bom, um jogo talvez com um estádio cheio, ou seja, algo interessante. Então, eu só vejo assim que se o Santa Cruz não tiver manter a intensidade, não mantiver a intensidade, o jogo que eu vejo dificuldade pela bola no primeiro turno é com a América do Natal. Agora, óbvio, meu amigo Vinícius, é importante saber, o time vai entrar focado, vai conseguir manter o foco. Se mantiver o foco, ou até perder só um pouquinho, eu não vejo como o Santa Cruz, talvez ele não perca, mas talvez ele empate um outro jogo fora de casa. Mas perder jogos na Arruda, especialmente que todos os jogos na Arruda, no mínimo são 30 mil pessoas, 25 pessoas, ou seja, onde tem espaço tricolor, o Estado Santos volta. Então, eu acredito que jogos na Arruda serão vencidos, porque não existe nenhum adversário que eu tenha visto no primeiro turno fora, que no Arruda possa vir a complicar. Porém, fora, eu acredito que dependendo da intensidade do Santa Cruz, especialmente no final do turno, Santa Cruz possa vir a ter alguma situação complicadora, especialmente com a América Natal, pela bola e qualidade do time. Certo? Mas é isso, não sei se você concorda. Não, vê bem, eu no começo do campeonato fui até criticado no grupo no grupo Santa Cruz que eu tô, porque é o seguinte, quando eu fiz, é porque eu não tenho mais essa imagem, o vídeo também não foi pro ar porque deu problema no áudio, enfim. Mas eu pontuei que só tem dois times que pra mim iam, eu tava olhando em uma perspectiva antes do campeonato começar, iam dar muito trabalho a Santa Cruz. Seria esse time, o 13 e o Ferroviário. Logo em seguida eu botei o América de Natal, tá? Aí depois Central e Santa Cruz, se eu não me engano, e Horizonte como a gente tinha que ganhar todo jeito, porque era um time que no ano não tinha nenhuma vitória, se eu não me engano. E veja bem, hoje no cenário eu vejo o seguinte, Santa Cruz jogou contra o Central, né? É, conseguiu a vitória. Aí Santa Cruz joga contra o Souza, conseguiu. Santa Cruz ele não conseguiu a vitória contra o Santa Cruz de Natal, porque pra mim foi incompetência meio de alguma coisa. Mas veja bem, pra mim, os dois, Medroso? Você acha que foi medroso treinador? eu acho medroso assim, na questão nem só do treinador, da postura, porque ali ele, beleza que ele colocou 3 volantes ali, porque ali o campo também não dava para projetar tanto o jogo. Mas eu acredito que faltou essa entrega também, tá? Dos jogadores, não é nem do treinador, é o medo que eu falo dos jogadores de arriscar um pouquinho mais. Mas para mim, os piores adversários que a gente vai ter, e pode anotar aí, vai ser o Ferroviário lá, o 13 aqui, o 13 e o América de Natal lá. Para mim, esses 3 jogos vão ser platores para a gente ver o que o Santa Cruz é capaz no mata-mata. Porque veja o que eu tô lhe falando. O 13, a gente, primeira rodada, beleza que o time não tava arrumado. Mas o Santa Cruz pediu para perder aquele jogo. Pediu. O Santa Cruz tava para perder. Quem salvou foi o goleiro. Salvou foi muito. E o Santa Cruz conseguiu ganhar com o gol de Israel. Depois dali, o Santa Cruz começou a ganhar de placares mínimos, como 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Eu tô achando ruim, não, que suba assim. Mas o que eu falo é, Santa Cruz ele tá num momento que ele não pode jogar um pouquinho abaixo. Porque os times,
apesar de não ter essa qualidade toda, são times carrascos, sabe? Por exemplo, o Ferroviário. A gente tá vindo com o tabu do Ferroviário, que o Santa Cruz nunca ganhou uma partida, se eu não me engano, no Arruda. Se ganhou foi uma só, de 4 disputadas. Santa Cruz, quem lembra aí o primeiro jogo Santa Cruz e Ferroviário da minha cobra? Ou você é cobra ou tem medo dela? Eu fui para esse jogo, meu amigo. 2-0 Ferroviário, ou seja, Santa Cruz ali estava em um momento muito melhor, perdeu pro Ferroviário. Então é o seguinte, para mim esses 3 jogos, Ferroviário fora, América, que para mim vai ser o jogo mais difícil do América, tá? O América jogou muito aqui no Marruda, jogou muito. Não deu certo. Então assim, para mim, tirando 13, América e Ferroviário, o Santa Cruz ganha todos os jogos, todos. Para mim esses 3 jogos são incógnitas por tudo isso que eu falei. Não considero tabela como platô, até porque a gente vai jogar contra o Ferroviário, que nem vai nem mal nem bem, tá na 4ª posição, e a gente considera um adversário difícil. Então é isso. Essa é a minha análise do grupo do Santa Cruz e dessa questão aí, né? Primeiro lugar, então. Eu acho que o Santa Cruz passa em primeiro lugar. E detalhe, tem a questão dos cruzamentos. Eu tava vendo aqui que o Santa Cruz pode pegar times consideravelmente tranquilos no mata-mata. O maior problema sempre são os jogos fora de casa. Esses jogos fora de casa é tipo assim, existe marcos no futebol que a gente leva e a gente nunca vai esquecer. Por exemplo, quando o Salgueiro ele era bem administrado, eu falo ali entre 2015 a 2020, qualquer clube da capital detestava jogar em Salgueiro. Detestava jogar em Salgueiro. Não é porque o Salgueiro tinha um super time, não. Mas é porque jogar contra o Salgueiro, em Salgueiro, pelo campo, pelo clima, era dificultoso. Era chegar lá e saber que você tinha muito mais chance de perder. E não era pela qualidade do time, não. Porque o gramado, tudo isso que eu falei, os fatores nivelam por baixo do que ganhar. E aí sempre foi assim com o Salgueiro, sempre foi assim com o Central. Times que são times ruinhentos. É aquele time que não tem qualidade, mas que ele é um perigo enorme. Eu acredito que qualquer clube da Série D, clubes de baixa expressão, vão ser isso aí, pô. É aquele jogo que o time vai se fechar todinho, se meter um gol, que às vezes acontece, vai começar a cair no chão. Sabe esse antijogo que às vezes faz um time ser desclassificado? Então, assim, é parada dura, velho. Eu acho que o Santa Cruz se classifica até com antecedência, tá? Tanto é que Marcelo Cabo, até em entrevista, foi perguntado sobre isso. Ele falou que a intenção dele é rodar o elenco. Rodar o elenco, trazer, botar jogadores que não têm essa minutagem, justamente para chegar no mata-mata preparado. Eu, de fato, fico muito cabreiro, porque assim, em fase de grupo eu sei que o Santa passa. Mas quando for pro mata-mata, a gente sabe que são 6 jogos que castigam, Fred. Lá, às vezes tu tá num dia mal e aí tu é eliminado e aí acabou o ano, sabe? Então, assim, eu acho que o Santa Cruz passa e o mata-mata vai ser aquele negócio. Agora, o bom é que ainda existe a possibilidade de Santa Cruz não se classificar em primeiro, mas que Santa Cruz se classifique em primeiro do geral de tudo. Porque pode vir asa, pode vir pena, pode vir pneu. Qualquer time que a gente decidir em casa é outra parada. Apesar que os últimos anos Santa Cruz vem fazendo feio dentro de casa, mas acredito que com esse elenco em casa a gente não vai perder nenhuma partida. É, é uma assertiva audaciosa, viu? Tem uma partida, mas Não, assim, na Série D eu acredito que não. mas será, a questão é, se você chegou a visualizar o comentário de que talvez, aí não sei se o espírito será o mesmo, né? De que se o clube virar uma SAF já agora, os próximos, o Arruda vai passar por uma reforma e logo os final do campeonato seria na arena. Aí fica aquela questão, será que vale a pena já voltar para a arena agora? Eu acho que é burrice. Eu acho que é burrice. Apesar que eu não vou negar. Eu não acharia ruim não, porque a arena é praticamente do lado da minha casa. É praticamente do lado da minha casa. Mas assim, eu sempre gostei da arena, mas tem aquela coisa, velho, o futebol, Fred, tem uma mística que a gente nunca vai saber explicar. É tipo assim, você pega um time
que historicamente ele conquista. É um exemplo de times que às vezes estão horríveis na partida. Mas esse fator casa, faz o time, ó, acordar e às vezes faz um gol. E aí a gente pode fazer analogias. Quando eu falo de Boca Juniors, tu lembra de quê? Bomboneira. Se eu falo sei lá, Flamengo, vão falar de Maracanã, porque times que têm identificação estádio têm essa sinergia. Eu não lembro do Santa Cruz jogando na arena com casa cheia, tirando aquele jogo contra o, não sei se foi o Maguari, que meteu 5 ou foi 4. E o Santa Cruz jogou bem. O Santa Cruz não tem esse repertório de jogar muito bem fora de casa, não. Fora de casa não, na arena, né? Por isso que eu acho que é uma burrice. Porque veja, eu acredito que a Arena, o problema da Arena foi literalmente para onde existe a maior densidade populacional do Estado, que na região metropolitana, secções lá na região metropolitana. Porém, só fazendo uma adenda, eu lembro quando teve a primeira vez o jogo, que foi na Copa das Confederações. Sim. Foi, acho que foi Espanha e Uruguai. Foi Espanha e Uruguai, foi? Acho que foi Espanha e Uruguai. E quando eu fui pro estádio, cara, eu falei, pô, primeiramente uma operação, primeiro jogo foi bagunçado, segundo eles mudaram ontem, tudo que é local, fecharam o Rio, ou seja, mas quando eu cheguei lá no metrô, eu achei estranho, primeiramente, que eu pensei que o metrô era tipo, não, pô, o metrô era dentro do estádio, você descia de integração, e na integração você pegava um ônibus. Aí eu disse, rapaz, e depois nas voltas que tipo, outras pessoas que eu fui na arena à noite, eu falei, olha, eu moro aqui em Paulista e cheguei de 1 da manhã. Então, assim, a arena é um material maravilhoso que Deus, só que também veio aquele detalhe, né? Era para ter uma cidade na Copa. O projeto era esse. Era uma cidade. E não chegou, em 6 municípios, pode dizer, mas sempre ouço que não chegou nem 10%, chegou os empreendimentos Minha Casa Minha Vida. E a ideia de shopping, centro comercial, essas coisas não chegou. E principalmente a mobilidade. A mobilidade que influencia. Criar uma BR 408, uma parte, nada mais, mas não chega a um décimo. Então, a arena é um sonho nosso que o Arruda se reforme. E não chega a arena não vai chegar, mas chegue um estádio decente, com entradas largas, banheiros decentes. Pô, isso aqui é o mínimo. Então, assim, eu ir para uma arena, você vai para um local que você sabe, pô, vou para um local bem iluminado na saída e tal. Organizado, né? Só que a bronca é que para lá, onde tem a densidade populacional, em Pernambuco, é difícil chegar. Não, Difícil voltar. Detalhe, é uma coisa que eu fui, acho que do ano passado pra cá, eu fui 3 vezes pra Arena. Eu fui pra Santa Cruz e Maguari agora, fui na torcida do Maguari. Fui pra um jogo do Retrô que teve, que foi, se eu não me engano, Retrô e Amazonas, e Manaus. Um jogo aí que era o acesso do Retrô e era de graça, eu falei, vou assistir, até porque, se eu não me engano, Fred, foi um jogo... Santa Cruz ficou sem calendário em 2024, então foi em 2023. Que era o seguinte: se o Retrô subisse, Santa Cruz tinha calendário no próximo, em 2024. Santa Cruz, aí foi lá, o Retrô não subiu. Mas veja, as 3 vezes eu fui de carro, o carro daqui. Fui, estacionei, paguei um absurdo aos caras que nem ficam olhando o carro, que só deixa lá se o cara olhar. Veja, eu não lembro, eu tô falando sério, não lembro de ter visto, tanto na ida quanto na volta, ônibus. Não lembro de você ver assim, ó, o ônibus foi, deixou a galera. Eu não tô falando em jogos de proporção grande, não, porque quando é proporção grande, o Estado se mobiliza para isso, né? Traz uma frota especial, acompanha. Mas eu tô falando em um jogo do Santa Cruz, por exemplo, Santa Cruz e sei lá, Asa. Não é nem o jogo do acesso, é o segundo mata-mata. Aí dá, sei lá, seus 25 mil, seus 30 mil na Arena de Pernambuco. Veja, você acha que o governo vai parar para preparar tudo isso? Ou melhor, digamos que, vamos falar hipotético aqui, Santa Cruz vira SAF amanhã. Aí, gente, vamos aproveitar que Santa Cruz está classificado. Está classificado agora. E vamos fazer umas melhorias aqui, a gente vai para a Arena 2, 3 jogos. Nesses 2, 3 jogos, tu acha que vão se importar com isso? Eu acho que não. E ali, ó, eu digo a você, a BR para chegar é boa,
A BR para sair é boa, é muito bem dividida as saídas. Mas para você chegar lá de ônibus ou de metrô é difícil, porque assim, entre a arena, eu tô falando de localidade de morar, entre a arena e o Curado, que é a localidade mais próxima, você só tem duas coisas. Da Arena para São Lourenço, você tem aquele condomínio ali, o Reserva São Lourenço, que você tem que andar um chão, e da Arena para trás o TIP. Ou seja, você tá num lugar totalmente isolado, que você não dá nem para falar assim, ó, Fred, vamos pro jogo do Santa, a gente volta andando ali até o terminal. Porque, meu amigo, é perigoso, é tipo assim, é todo o acesso serviço. Então, eu acho que se isso fosse acontecer, ia afastar muito o torcedor. Então, eu acho que é uma. Sabe o que eu concordaria? Santa Cruz subiu. Pode começar a reforma. Pensando no Pernambucano, qualquer coisa. Mas até o acesso, eu acho que não vale, Fred. Agora, uma crítica que eu tenho a fazer é que, assim, desde o Pernambucano, né? A gente tá com essa história de reforma, e reforma aqui, reforma lá. Até então, ali depois do escudo, um pouquinho mais para lá, tá fechado. Eu fui pro jogo agora, Santa Cruz e Horizonte. Fred, foi um inferno ali, Fred. Não dava, não dava. Era tipo assim, um público baixo comparando com a Ruda, mas não dava, era muito lotado. Então, assim, dificulta bastante também esse do Arruda, né? Porque, veja, o Arruda é um projeto. Eu lembro, inclusive, dos principais, dos primeiros pontos na época Da de Copa. 2000. Pronto, eu lembro de 2022, os principais momentos para fechar o Arruda na geral, se você pegar, tem aquela descida, aquela alça. E o corpo brasileiro disse: olha, isso aqui não dá para ter jogos grandes, eventos grandes, porque a alça ela é muito pequena na saída. Aí eu lembro na época, Evacuação, no caso, né? Se tivesse uma evacuação, não dava. Eu lembro disso aí. você lembra daquela alça aí Sim. para fazer aquela alça, se eu não me enganado, é uma coisa assim muito absurda. Era algo assim que. Se eu não me engano, vê se tu recorda. A questão aí foi porque quando surgiu a questão do corpo de bombeiros, questão de. Isso foi também depois da questão lá da Fonte Nova, né? Que caiu. Ali naquela rampa, nessa alça que você falou, que é a questão da passagem, é pequena. E para ser feito, teria que gastar um dinheiro, porque ia tomar uma parte. Eu não sei se é do Arrudinha. Era de alguma coisa que tinha Era que alguma coisa mexer assim. muito para aquilo ser viabilizado. Então eu lembro sim dessa época aí. Então, assim, é um estádio de projeto de 1980, da década de 80. Ou seja, nós estamos ainda, passa aí a quantidade de anos, certo? Para 40 anos de estádio. Então, um projeto, você vai ter dificuldades, você sempre vai ter dificuldades. Quem foi para a arena, qualquer arena no Brasil, sabe que os corredores, eles são, em média, eu acho que é 4 vezes maiores que os corredores do Arruda. Sim, sim. É isso São mesmo. 4 vezes. Então, assim, a saída e a entrada é muito facilitada. Então, assim, um outro padrão. E assim, é dificuldade de você pegar uma ruta e fazer essa adaptação. Então, assim, tem duas possibilidades para você ter esse problema seu. Você entrar no estádio. Só que você dentro do estádio, os preços dos bares são muito elevados. Muitas pessoas ficam fora do estádio, porque dentro do estádio você tem que passar 2 ou 3 horas para comprar X reais bem caro, uma Itaipava. O preço do Heineken de fora. Patrocínio é uma delícia. Você está falando da cerveja aqui, patrocine. Mas assim, outros valores, gente. Então, assim, é o preço do Itaipava no Heineken, é um padrão diferente. O espetinho que você sai depois do estádio, tá R$ 1, R$ 2, a posta de queijo, lá dentro é 3, 4 vezes mais caro. Então o cara tem que ficar lá de fora, quem entrar próximo do horário. Quando entra, tem essa dificuldade, porque as entradas são pequenas, tudo é pequeno. Então, é um projeto antigo, uma situação antiga. E aí vai ter que chegar esse detalhe agora, vai ter que ter um novo paradigma. Será que vai ser possível fazer essas grandes reformas estruturais no Arruda? É um ponto. Peraí, antes da gente continuar aqui, é que eu. Desculpe. Inclusive, eles colocam que a ideia é reformar o Santa Cruz no estilo retrofit. Certo? Então, é isso que eles pretendem fazer um estilo retrofit.
Aí vamos ver, né? Vamos A ver. ideia retrofit é assim, é o seguinte, eu vou tirar pela que uma empresa chamada, vou dizer o nome, Bora do B, ela faz aqui, ela mantém a estrutura enquanto atualiza a infraestrutura, sistema, instalação. Não é para deixar a situação moderna, é para atender as normas de segurança e os melhores padrões de negócios. Mas se for possível manter aquela ideia do Arruda, é importante. Lembrando que, uma coisa importante, o presidente Bruno Rodrigues fez questão de dizer que no processo, não tem aquela parte do Arruda ali que não é fechadinha da geral? Sim, sim. Ele chegou a dizer, em entrevista na semana passada, no Cast FC, de que iria fechar essa parte. Sim, eu lembro. E é isso. Bom, rapidinho, é porque pedi logo desculpa, né, ao Dierson Maciel, que tá mandando mensagem aqui no chat, que é a primeira live, Dierson. Então, assim, depois eu vou até falar com o Fred para ele me ajudar aí nessa organização. Foi uma coisa assim, mais não tão organizada da minha parte, mas ele tá colocando aqui, porque ele comentou assim: Ô, gente, tu não vai responder essa pergunta, é porque eu não vi, tá? Eu não tô com acesso ao chat aqui, mas agora eu vou estar respondendo. Ele perguntou assim: boa noite. Hoje é prazo para dar início à SAF, agora que Bruno está esperando. Então, Dias, foi o que a gente falou no começo. Hoje, dia 30 é o prazo final para documentação. Que é o seguinte: quando o clube vai se tornar SAF, ele tem que seguir um processo. Ele tem que colocar a data de entrega. Depois da data, ele tem que marcar a questão de entregar para o conselho. Depois do conselho, vai para a votação a votação do conselho, porque levar a proposta para o conselho e votar não é a mesma coisa. Ele vai ser votado no conselho, depois vai ser levado para os sócios, e aí, aprovando ou não, Santa Cruz se torna SAF. Desculpa aí não ter respeitado. Aí ele colocou assim: vamos respeitar, o Santa tem o melhor treinador da Série D e C. E eu não discordo, não, acredito sim. Marcelo Cabo, para quem não lembra, em 2010 ele estava na comissão de Dunga, né, da Copa. Ele era o cara que analisava os jogadores para as seleções, enfim. Que, quiçá, foi a seleção que mais chegou perto dos últimos 15 anos, né, de uma Copa. Então, é isso aí, Edson. Valeu aí por estar comentando, por se inscrever no canal. Desculpa aí não ter respondido. Então é isso. Fred, a gente já tá aí chegando perto do final da live, mas a gente acha que ele falar uma coisa, duas coisas aqui pra gente encerrar. Uma é assunto sério e outra é resenha, né? Vamos para o assunto sério. O assunto sério é Cadar. Camila Souza esses dias colocou aquela notícia do Cadar, né? Por que Cadar saiu, toda a polêmica por trás. E aí, Fred? O que é que tu analisa nesse tocante aí? Porque a gente sabe que, assim, Kadar, para mim, do perfil dos investidores, ele era o mais diferente. Diniz, desde que chegou, era um cara calado, centrado na dele. Já Kadar não, Kadar sempre foi um cara muito comunicativo no Santa Cruz. Muito. E pelo que estava ali na matéria da Camila, isso influenciou muito na saída dele. Mas o que é que tu acha dessa saída do Kadar? Será que ele realmente era um homem forte ali da gestão? Olha, eu vou pegar uma entrevista do presidente Bruno Rodrigues, Tá bom. que ele falou que ele escolheu esse grupo, existiam outros grupos, porque esse grupo dava cara. Tinha outros grupos que não queriam dar tanta cara. Eu não sei quando essa Cruz vai lidar com a sociedade SAF, porque se acostumou muito com perfis de dirigentes da associação daqui, que falam muito, que vão muito na imprensa, e agora os perfis serão mais comedidos, a aproximação se for completa, vão sair com notas de clube, na página do clube, nas redes sociais, será algo bem diferente. Então, talvez muitas pessoas vão sentir essa falta da interação entre a torcida e o diretor. E aí fica uma questão, Vinícius, porque o Canal, apesar de ser um empresário, um investidor, ele tinha um perfil diferente. Como você disse, você na indagação já foi muito inteligente, já colocou o que aconteceria. E isso trouxe uma sinergia grande entre a torcida e ele. Porém, é uma coisa que você tem que se acostumar.
a maior, o código de o principal do Santa Cruz agora é quem ajuda o clube a ter dinheiro. Não adianta, por exemplo, se o jogador for folclórico e não der retorno, vai sair. Eu gosto de jogador, vai sair. Porque o clube é o seguinte, quem vai estar lá, quem vai dar retorno. Então, o Cadar, na concepção, pelo que saiu das reportagens, Camila Souza, efetivamente, vem pautando o clube desde o processo, é impressionante. Sabe muito, sabe muito. Impressionante, as fontes dela são maravilhosas, mas é o seguinte, no sentido da considerando a assertividade dela, é o seguinte, foi considerado que Cadar não é uma pessoa. Existia informação, eu achei a área mais bombástica dele, foi na época que ele disse que tinha gente querendo comprar na RJ dívidas de outros. Foi, eu lembro desse assunto. Esse eu achei mais complicado, porque isso, muitos credores fazem isso. Muitas pessoas vendem, não é algo irregular, é algo legal. Só que da forma que ele mencionou, ele estava adentrando numa forma que... Comprando uma briga, né? Não, entendo. Como um presidente de associação, só que um cara político, ele virou a questão da política do clube. Aí disse, não, vou falar. Então, eu fiquei um pouco sério, também com a questão da enferma temporal, na época eu já falei isso. Porém, eu acredito que na maioria das situações, falar depois é fácil, mas eu gostar, eu acho que eu mesmo vou sentir. Eu, como cara que gosta de organização, mas vou sentir falta de uma pessoa desse perfil. Então. Porém, o Santa Cruz agora é um clube que acredita nessa situação. Não está ajudando nos objetivos da organização, vai cair fora. Se concebeu no grupo de Estados Unidos que ele não iria ajudar. Tá bom, tem que falar. E quer que eu diga uma coisa? Eu lembro que assim, eu tô falando aqui do que eu sei, que na época foi comentado coisas como assim. Logo no começo teve uma época, e tá até na matéria da Camila, que após o jogo do Sport, que o Santa Cruz foi eliminado aqui, se distanciou muito Cadar, porque ele tinha aquela figura de um cara participativo nas redes. Era no Twitter, no Instagram, e depois ele sumiu. E aí se criou a história que até a repórter Beatriz Venceslau colocou uma matéria que dizia assim: Santa Cruz trava negociações com um grupo de Cadar e negocia com outra, só que já tinha sido assinada a não vinculante, ou foi a vinculante, algumas dessas duas, a não vinculante. E aí se surgiu todo o burburinho porque ela comentou que Cadar e Bruno tinham tido uma rixa, justamente por Cadar estar se portando como presidente sem nem ele ter comprado a SAF. E aí naquela época muita gente achou besteira. E aí quando sai a reportagem de Camila justamente fala isso, que um dos motivos foi que o perfil do grupo, justamente nas tomadas de decisões, era um grupo mais, vamos dizer assim, reservado, e Cadê era um cara muito expressivo. Ou seja, eu acredito que além de todos os problemas que o grupo escolheu tirar, eu não vou tirar a mão do fogo para dizer que também possa ter sido uma exigência de Bruno. Falar, ó, com ele não vai dar certo. Não sei, eu não vou colocar a mão no fogo, também não tenho certeza, mas eu acredito que as duas notícias casam, entendeu? Um conflito entre o investidor e o presidente, que depois que ele sai, as coisas começam a andar. Pode ver que na mesma semana que foi anunciado a saída, na mesma entrevista que foi anunciada a questão não sei se foi do CEO ou foi da assinatura da vinculante, foi anunciada a saída do Cadar. Parece que estava tudo travado e depois disso destravou. Então, assim, a minha percepção é que, assim, ele era um cara muito comunicativo. Analisando o perfil de cada um, eu vejo que o Vinícius Diniz, ele é muito mais importante na questão de futebol, de tudo, do que o Cadar. Mas eu acredito que o Cadar, no âmbito administrativo, tinha muito mais contato que o Diniz. Tanto é que o primo do Cadar colocou o reconhecimento facial na arena do Palmeiras. Então, assim, tem a conexão, entendeu? Tem a comunicação. Então, é isso. Para mim é uma perda, mas que depois que ele saiu, as coisas estão andando. Foi anunciada até uma nova empresa que entrou no lugar dele ali na questão do investimento, né? E agora, para encerrar a live, Fred, vamos falar de um assunto que a gente sabe que é resenha. A gente não, né? Eu não sei não. Mas, por exemplo, o Fred ele tá com essa cara risonha.
Quem olha pro Fred assim, pode olhar e pensar que é o seguinte, é um cara aí que acabou de pingar o dinheiro na conta. Um estado de 40 mil, porque quem lembra aí que isso é, claro que isso é resenha, que eu saiba. Isso é resenha que Kadar tava dando dinheiro para comprar os influenciadores do Santa. Todo podcast, como 1914, esse aí que vos fala, quanto outros recebeu no mínimo 40k, 40 mil reais. Eu sei que a galera tem uma criatividade enorme, mas Fred recebeu 40 mil. O azar meu foi não ter começado o canal antes. Que eu poderia estar dando de quid agora. A verdade. Você não recebeu nem 4 mil, Nem 4 mil. já para o canal. Ele, assim, pode ter aquela. Porque assim, como estava rolando esses 40 mil, será que você não sabendo assim, olha, dá uma antecipação aí, 4 mil? Foi isso não? Aconteceu não? Não, eu acho que se pagaram, caiu na conta de outro influenciador, outro canal aí, porque assim, tinha todos os Deixa eu dar uma olhada aqui influenciadores. no meu. Deixa eu dar uma olhada aqui no Não, meu. noticia aí, porque assim, isso é resenha, tá, gente? Mas que parece que o Fred recentemente comprou um carro, justamente quando saiu a notícia. Então, assim, analisando direitinho, ele também vai fazer uma viagem próximo mês para Barcelona. Dubai, pode falar. Ah, e precaver mais para Dubai. E coincidentemente é os 40 mil que tá circulando aí pela rede, né? E para você ver como é a criatividade da galera. Casou a história do Kadar com a treta. Depois da treta do Kadar, aí levantaram a ideia que ele tava dando dinheiro. Mas veja bem, eu lembro que teve até uma história. Eu lembro que teve uma história aqui. Um dos motivos aparentes foi que Kadar estava se alinhando com pessoas dentro do clube para, de, por exemplo, Pro Santo ou de ALN para causar burburinho na SAF. Bicho, eu queria saber como é que a galera para assim e fala, não, hoje eu vou criar uma história do caramba e faz um negócio desse, velho. Não tem condições, não tem. Rapaz, o pessoal é muito criativo. E assim, eu gosto, eu não sei se você, não sei se a edição, o setor editorial da live vai permitir, mas existe um print com os valores. Ah, existe. Me mande que eu colocarei. Rapaz, vê se eu consigo aqui. Porque é de uma criatividade imensa. E no final alguém bota assim, dois canais não se venderam. Meu irmão, o cara teve pachorra Não. e botar no final isso. Deixa eu ver aqui, porque você, torcedor, jornalista, essa live tem um conteúdo jornalístico investigativo e não vai deixar você sem ver isso aí, não. Não. Vou buscar aqui. Vê bem, eu acho muito engraçado, velho. Tem uma galera aí do Twitter que é muito criativa. Eu lembro que tinha uma época que tinha um tal de PV, eu nem sei se ele ainda. Porque eu parei de usar o Twitter. Mas que era o seguinte, meu irmão, o cara que fala um negócio desse, ele pensa, tipo, os detalhes. Como assim os detalhes? Normalmente, quando você, vou botar aí, normalmente quando a pessoa pega qualquer print, uma denúncia, ele pega justamente nesse modelo aí. Alguém manda uma conversa e aparece encaminhada com a mensagem da pessoa, ele tira o print e posta. Qualquer notícia importante, aí o cara falou, não, agora eu me consagro. O cara fez isso, pô. O cara tem que ter uma mentalidade incrível, né? Vou botar aqui para vocês verem. Lembrando, galera, é resenha, é onda. Galera, isso, sabe o que é? Isso é o gabinete do Ouro Coral. É o gabinete do ódio coral. Olha aqui. Irmão, veja a criatividade. Então, isso aqui é papo de. Tá Irmão, bom? Tá na tela? tá na tela. Não. Tá na tela, eu coloquei agora. Tá na tela. Tá na tela. Olha lá. Irmão, essa foi a lista de influenciadores e organizações que ele pagou. Olhem os nomes. Duda Chu, pra quem não sabe, é uma menina lá do Twitter. Todo mundo aqui, ó, tirando os podcasts, são resenha. É por isso que eu falo, é uma galera muito criativa. Eu admiro. Essa galera traz uma alegria pra você estar Não, 36.500. vamos lá. Duda Chu, 52 mil. Tricolombra, 48, só aí vai 100.
100 mil em 2 pessoas. Inferno Coral, 41 mil. Veja, todos os podcasts, incluindo 19 e 14, 40 mil. Fada Coral, 39. Chitibot, 37. Cadeira da Ilha, que perturba cada rubro-negro. Ó, meu irmão, se você entrar no Instagram desse Cadeira da Ilha, é o dia todinho na mente do rubro-negro, velho. Esse cara é muito bom. Noronha, 35. Depois que Noronha virou pai, aí eu acho que isso aí cabe a verdade. Ganhou um auxílio aí. Eltinho Playboy, veja. Grande Eltinho Playboy, 33 mil. Naju e família. Naju, se eu não me engano, eu vi no Twitter que ela mora em Caruaru. Aí eu lembro que ela postou alguma coisa assim. O PIB de Caruaru cresceu não sei quantos por cento. Meu irmão, veja bem, é tudo acolorado essa galera. A do Agreste, 26 mil. Raul desde 19, 14, 18. Legadão, 14. Thiago, 16 mil, 10 mil. P10 e K-Pop Coral foram procurados, mas não se venderam. Meu velho, tipo assim, maravilhoso, velho. É por isso que eu amo essa torcida do Santa Cruz, tá vendo? Não é todo mundo que fala um negócio desse, não, Fred. Não é todo mundo, Não, mas não. vem cá, eu gosto quando o valor ele é. Quebrado. Não, vai, não. 36, 500, fechou. Não, e detalhe, deram dinheiro pra quê? Que eu não vi essa galera falando dele. Tipo assim, não, eu vou pagar 30. Tricolombra, 48 mil pra Tricolombra. Rapaz, apoio Tricolombra pode investigar que tá tendo lavagem de dinheiro, viu? Porque participaram de um campeonato aí, eliminaram pro Náutico. Aí não dá, velho. Aí não dá. Agora, vem cá, todos os podcasts, cada podcast ganha 40 mil, ou todos os podcasts juntos, Não. tudinho com 40 mil? Você tá duvidando da capacidade financeira do Cadai? Não, é verdade. Você recebeu 40 mil. E os outros aí? Ô, meu irmão. Nosso amigo Hélio, do podcast FC, também 40 mil. Vocês acham que essas plataformas de stream é barata? Olha, eu tô fazendo aqui na minha improvisação. Eu liguei o Google Meet. Eu transmiti na tela. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Mas o nosso amigo Fred, ele pagou 5 anos da plataforma em um dia. E foi nesse dia que recebeu 40 mil. Já antecipei, eu liguei lá. Hello, StreamYard. Oh, yes! 5 years! 5 years! Oh, pay! Meu irmão. Aí o cara botou o Pix na tela. Aí já foi assim, pá, pronto. Tranquilo. Meu velho, veja bem, diga você. É inacreditável, velho, mas eu gosto desse tipo de galera aí do Santa Cruz, porque querendo ou não, a galera que move. Meu irmão, é uma resenha demais, velho. Deixa eu te contar, ó. Até eu fiz fake news. Aí o cara disse, Santa Cruz, alguém criou. Aí botou uma foto minha. Assim, ó. Aí falou, Fred Ribeiro defende a Volt e tem seu salário pago pela Volt. E rapaz, eu digo que eu esculhambar. Ah, não. Eu acho que a Volt tem um neótico, mas esse escudo aqui, isso aqui é uma raridade, tá aqui viva ainda. Porque a Volt tem um problema. Eu não sei que. Meu irmão, bota uma cola diferente, Volt. Ô, Fred, quer que eu diga uma coisa aqui que pode. Então, assim, eu levei, meu irmão, eu ficava rindo, eu dizia, meu irmão, o cara pegava, o cara me falou assim, ó. O cara tava assim, segue esse da Volt. Meu irmão, cara, eu quero assim, vou me patrocine, meu irmão. Nem pra isso, né? Eu metendo pau na Volt, porra. Não, e quer que eu diga uma? Eu comprei 2 camisas oficiais. Veja o que é a Volt, viu? Você que recebe dinheiro da Volt. Comprei 2 camisas oficiais da Volt. Todas as 2 caíram o escudo e caíram esse nome aqui. Aí eu falei, calma aí, eu falei, vou fazer um teste. Shopee, Santa Cruz, comprei. Meu amigo, eu lhe garanto que essa camisa aqui da Shopee, essa é da Shopee. As outras 2 que é oficial tá com o escudo caído ali. Irmão, a qualidade é melhor que do Santa Cruz. Do Santa Cruz não, do Volt, da Volt, né? Eu já peguei uma 1.1 tailandesa. Assim,
idêntica, idêntica. Agora, assim, pegando, parece que esse círculo, sei lá, isso aqui, parece mais resistente. E Aqui, né? eu lembro das primeiras vezes que eu falei, e eu falei com um cara de uma loja, não vou dizer o nome da loja não, porque é um tricolor bem conhecido, que era gerente de uma loja. Aí eu falei, e essa pessoa também fazia parte do fórum, dizia, rapaz, a câmera da Volta até gosta de algum layout, os que eles lançaram, teve uma camisa da Consciência Negra, que eles lançaram a primeira, de um bom gosto da porra. Só que eu falei, rapaz, como é que você está cobrando o mesmo preço de uma Nike para entregar um padrão da Bomage? É. Pô, meu irmão, pior. Eu dizia, cara, não, mas o preço é abaixo da Nike. O preço nas lojas é o mesmo, entendeu? Não tem nem É como isso. normalizar, né? Não tem como normalizar. É outra coisa. É tipo assim, você vai comprar um carro seminovo e dizer que é o mesmo preço de um novo. É realmente. Tem isso. Pronto, questão de celular. Samsung hoje, que tá deixando meu amigo Fred na mão. Não existe hoje Samsung, se eu não me engano, só o do último que lançou, acima de iPhone. Aí vão questionar a qualidade. Tô falando de preço. Vão questionar a qualidade. Mas aí é aquilo. Não tem como comparar uma Volt, que até então é uma marca pequena comparada com Nike, Adidas, Umbro. Querer colocar na mesma faixa. E quer que eu diga mais? Eu vi, esse dia eu tava pesquisando. Tem camisa da Umbro, pô, de time que é patrocinado pela Umbro, que é mais barata que a do Santa Cruz. A da Volt. Aí, meu amigo, complica tudo. Aí é outro papo. Sim, outra coisa para encerrar, eu lembro de um fato aqui, quando eu acompanhava as lives de 19 14, eu parei de assistir live que agora eu tô em faculdade, né? Mas eu lembro que até quando eu tava de férias, isso aqui não sai da minha mente, porque eu falei, no dia que eu fizer alguma coisa com o Fred, uma live, um vídeo, eu vou perguntar. Tinha um tal de Pitbull do Santa se engraçando com você. Qual foi o fim que deu nele? Porque eu lembro que teve uma live aí que até achou quem era, né? Depois Eu sumiu. acho que esse Pitbull de Santa Cruz faz parte do grupo LGBT Coral e estava querendo ter um caso comigo, mas eu. Ó, Curto. não, quero não. Ah, meu Quero, filho, tô porque. fora. Ah, Tô fora eu acho que disso. ali foi a live que eu mais ri, velho. Não tem comparação. Encarnou. É um negócio assim meio complicado, certo? Mas eu deixo para outros grupos aí analisarem essa situação. Mas então, Fred, é isso. Acho que a gente tá chegando aí no final da live. A primeira live do meu canal, hein? Vai ter melhorias, galera. Eu novamente pedi desculpas aí ao nosso amigo ali que mandou mensagem. Eu não consegui ver. Mas é porque de fato tô no começo. Depois eu vou pegar uns bizu ali com o Fred pra questão de plataforma, tudinho. Mas desde já agradeço ao Fred que ele se disponibilizou. Ele falou, ó, pode fazer no teu. Ele deu essa oportunidade. Então, assim. Tem muita gente, Fred, que eu penso assim. Inclusive, não cabe aqui na live comentar, né? Mas tem muita gente que é tipo assim: quanto maior fica, não quer ver o crescimento do outro. Quer que o outro continue pequeno. Isso é um fato e tem muita gente que é assim. E o Fred aí tem um canal muito maior, tem uma visibilidade muito maior, mas se fez presente aqui e que está ajudando aí na primeira live, né? Com certeza. Anote aí o que eu tô falando, primeira live no canal. Quando esse canal bater metas, marcas, o Fred vai estar junto, porque quando não tinha nada, ele foi o primeiro a meter a cara e participar, né? Quando chegar aos 1.000, quem sabe um dia, Fred, quando chegar aos 10.000, Fred vai estar aí com a gente, porque ele foi esse pioneiro. E quem sabe Primeira live, isso primeira aí. live, primeira live. E aí, eu, qualquer coisa, estarei no canal dele participando de lives. Ele estará aqui porque é uma parceria que se inicia e vai dar muito certo. Tudo em prol do Santa Cruz e pensando só no Santa Cruz. Mas é isso, Fred. Fala aí as tuas considerações para a gente se despedir aqui e curtir esse final de semana. Muito obrigado, Vinícius, e obrigado ao audiência do Papo Coral, certo? Papo de Arruda, desculpe. Papo Vocês de. que no futuro, vocês que vão estar aí no futuro vendo essa live, a primeira live, saibam que vocês estão vendo a primeira live de um projeto certamente, projeto vencedor. E repito, aquele detalhe, né? Eu acredito que a gente tem que estar aqui para fazer o bem das pessoas e é
o objetivo, né? Isso aqui, sei lá, quem me conhece, eu gosto de dizer assim, que para mim o canal é um canal para diversão, para me divertir, para poder dialogar com pessoas que eu me sinta bem, e me senti muito bem, relaxei, falei do que eu gosto, falei do curso de Santa Cruz, ou seja, foi um tempo muito legal, certo? Então, você também é muito bem-vindo a 1914, espero ter sua presença, certo? E também, se você tiver um dia, vem aqui novamente, estarei aqui para fazer parte da Sarai contigo, tá certo? Muito Perfeito. obrigado, fique com Deus e até breve. Até breve. E antes de encerrar, galera, lembrando, essa live também vai estar no canal 1914, tá? Não se esqueçam de vocês que assistirem. Às vezes a gente é inscrito aí na grande galera tricolor, mas chega lá no canal do nosso amigo Fred, 1914, se inscreve lá, ativa o sininho. Ele também faz lives, pré-jogo, tudo isso ele faz com uma qualidade até muito melhor, porque é um cara muito mais experiente. Ou seja, acompanha também o canal dele. O Instagram dele também, eu vou estar colocando aí no comentário da live, tá? Para você tá indo lá e seguir. Ele posta notícias todo dia sobre Santa Cruz e também vou estar deixando o meu. É isso, valeu e obrigado por essa primeira live, Fred e pessoal. Bye, bye. Tchau,